Boa noite. Nós estamos de volta hoje, dia 6 de agosto de 2020, para meditarmos um pouco mais acerca da Palavra de Deus, mais especificamente sobre o tema separados. Como nós dissemos alguns estudos atrás, a palavra separados ela pode ter uma conotação positiva e uma conotação negativa. Deus ama e separou o seu povo para honrá-lo, para glorificá-lo, para exaltar o seu nome. Só que quando o povo de Deus ele não atenta para esse tão grande amor, quando o povo de Deus não valoriza essa maravilha que é o relacionamento, um relacionamento íntimo com Deus, e começa a dar lugar para outros pensamentos, começa a dar lugar a outras práticas, começa a dar lugar a outras condutas, se esquecendo de Deus e afastando Deus e colocando Deus em segundo, terceiro e quarto plano, quando as suas condutas ficam muito aquém daquilo que Deus quer, daquilo que Deus espera do seu povo, então Deus acaba promovendo, ou dando causa, ou melhor dizendo, escolhendo melhor a palavra, acaba dando vazão ao desejo do povo, que naquele momento faz a opção por se distanciar de Deus. Muitas vezes Deus fala, alerta, convida o povo a se manter próximo dele. Chama de filho, chama de filha, meu povo, venha para perto de mim, não me deixe, não me abandone. É quase muitas vezes como um apelo para que o povo dele não o abandone. E isso chega a ser algo dramático, porque Deus é Deus, ele não precisa fazer apelo para que o povo dele não o abandone. Deus é Deus, Deus é tremendo, Deus é soberano, Deus é Senhor do universo, Deus é Criador e sustentador de todas as coisas. Então por que em muitas situações Deus apela para o povo, para que o povo que ele escolheu, o povo que ele chamou pelo nome, o povo que ele disse que iria ser conhecido pelo seu nome, o povo que iria caminhar com ele, o povo pelo qual ele iria ser revelado ao mundo, a salvação dele seria revelada ao mundo em Jesus Cristo. Porque Deus faz esse tipo de apelo? Deus é onipotente, onisciente, onipresente. De certo, Deus não precisa de nós. De certo, Deus não precisava daquele povo. Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. Sempre foi Deus. Aleluia. E sempre será Deus. Mas com tamanha grandiosidade, com tamanha força, com tamanho poder, com tamanha majestade, com tamanha sabedoria, com tamanha santidade, com tamanha onipotência, onipresença e onisciência, Deus ama. E é a essência de Deus. O amor é a essência de Deus. E é um amor que luta pelo seu povo. E é um amor que busca o seu povo. É um amor que clama para que o seu povo permaneça junto a ele. Não porque Deus precisa disso, mas porque Deus ama este povo. Meu querido, minha querida, muitas vezes nós não conseguimos alcançar o significado do amor de Deus. Fazemos coisas que não agradam a Deus. Muitas vezes o cônjuge faz coisas que não agradam ao outro cônjuge. Um filho não agrada o pai não agrada o filho ou a filha, e vice-versa.
O amigo muitas vezes pode não agradar ao amigo, mas em todas essas situações se percebe que o amor ainda existe, ainda persiste, a não ser quando há uma sucessão de fatos, há uma repetição de práticas, uma reiteração de práticas ruins que acabam fazendo com que aquela pessoa amada e que ama também, muitas vezes termine por se afastar e vai afastando, afastando e afastando. As más ações vão afastando as pessoas do seu convívio, do nosso convívio. Há um tempo em que realmente a reiteração dessas práticas ruins vai fazer com que o amor se enfraqueça e muitas vezes até acabe. Claro que nós estamos falando no plano humano. O amor de Deus, ele nunca acaba. Deus é amor. Se a essência de Deus é amor, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, o amor de Deus já fez com que ele desse a coisa mais preciosa que ele poderia dar, que foi o seu Filho unigênito. Agora vejam, imaginem o Filho dele, Jesus, vindo em carne e morrendo naquela cruz, pagando um preço que não era para ele ter pago jamais. Deus poderia perfeitamente ter virado as costas para a humanidade. E a humanidade, eu criei vocês com tanto amor, criei vocês com tantos planos, com tantas expectativas, sabendo já o que vocês iriam fazer, mas mesmo assim eu criei vocês. Eu não desisti de vocês. Mesmo com o surgimento, a entrada do pecado no mundo, Deus manteve esse amor intacto. Sim, houve momentos em que Deus realmente quis começar de novo. Veio o dilúvio, Deus quis começar de novo. Mas ali, naquele momento, o que Deus fez foi tentar aplacar a escalada de violência, de maldade no coração do homem, como estava acontecendo naquela época. Mas somente algo que fosse realmente sobrenatural e não fosse da iniciativa puramente humana, 100% apenas humana, que o pecado, a doença chamada pecado, a pandemia, como eu ouvi o pastor David Platt nesses dias falando, pandemia chamada pecado, e é uma pandemia que, na verdade, teve começo e o fim só vai acontecer depois de tantos séculos, depois de muitos séculos, com a vinda de Jesus Cristo. E digo vinda de Jesus Cristo porque Jesus, naquela cruz, ele pagou o preço que era destinado a cada um de nós pagar, e isso seria simplesmente insolúvel, seria simplesmente inalcançável. Ninguém poderia jamais pagar esse preço. O que eu quero dizer com isso? Que Deus, em seu tremendo e infinito amor, ele amou e ele ama, e começou a amar profundamente aquele povo que ele escolheu dentre todos os povos, não porque tinha algo de diferente nele, algo porque ele tinha um aspecto diferente, um comportamento melhor do que os demais povos de então. Deus amou o povo de Israel porque simplesmente amou. Ele escolheu amar esse povo. E não desistiu de amar esse povo, mas houve um tempo em que Deus realmente percebeu que ele teria que ter um momento de disciplinar aquele povo de um modo muito mais drástico. Porque não adianta quando Deus chama, quando Deus conclama, quando Deus convoca, quando Deus alerta, quando Deus avisa, quando Deus
manda seus servos, os profetas, avisarem o povo, e o povo continua pecando, e o povo continua fazendo. E parece aquela história daquela criança que quando a gente fala, olha, não toca aí, não mexe aí, não toca aí, não mexe aí, a criança muitas vezes ela vai ouvindo aquilo, vai ouvindo e vai atendendo, mas há um determinado momento em que talvez que em algum momento aquela criança diz assim, mas o que vai acontecer se eu mexer ali, se eu tocar ali? E naquele momento a criança às vezes pode, mesmo olhando para você e você dizendo, não toca, não faça, não mexe aí, olha, tem perigo aí, olha, vai dar choque. Ela vai e faz. Como se querendo testar os seus limites, mas principalmente querendo testar a autoridade do pai ou da mãe, a verdade do pai ou da mãe. Será que ele realmente está falando a verdade? Será que realmente eu vou fazer algo que vai me trazer consequências? Será que isso realmente vai acontecer? Como que colocando em dúvida aquilo que o pai, aquilo que a mãe está dizendo. Deus, quando fala com o seu povo, alerta ao seu povo, conclama o seu povo, ele faz por dois motivos. Primeiro, porque Deus o ama. E não é possível que o amor tão grande, tão santo, tão maravilhoso, tão verdadeiro, tão genuíno, tão incomparável como o amor de Deus possa ser simplesmente ignorado, ou possa ser simplesmente até mesmo desprezado, e muitas vezes foi o que o povo fez. Então há um tempo em que Deus diz, olha, é isso mesmo que vocês querem? Então eu vou fazer o que vocês estão querendo. Eu continuo amando vocês, eu continuo insistindo nesse amor, vocês continuam sendo meu povo amado, meu povo escolhido, mas é preciso que vocês aprendam. É preciso que vocês deem valor para esse amor. É preciso que vocês compreendam que a atitude de vocês tem que estar necessariamente ligada ao amor que, em tese, vocês deveriam sentir por mim. Se ao contrário, o que vocês fazem é me afastar ou tentar se afastar de mim, se vocês tentam se afastar de mim, se vocês lutam para me afastar de vocês, então onde está o amor desse povo? Será que se eu me afastar, se eu me desviar deles, esse povo vai sentir minha falta? Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, preste bem atenção nesse texto. É um texto muito difícil, mas é um texto que Deus colocou no nosso coração para meditarmos nessa noite, especialmente em tempos em que a nossa fé está sendo provada. A fé do povo que se chama pelo nome do Senhor tem sido provada. Nesses tempos de pandemia, de coronavírus, mas em meio a muitas outras pandemias que estão acontecendo, e não me refiro necessariamente e tão somente às enfermidades causadas por patologias físicas, mas muitas outras estão acontecendo. Observe o que diz Ezequiel capítulo 7, versículo 22. Olha que palavra triste, que palavra dura, que palavra dramática é essa que Deus vai entregar ao seu povo por conta dos seus pecados. Desviarei deles o meu rosto, e eles profanarão o lugar que tanto amo. Este será invadido por ladrões que o profanarão. Nós podemos tirar algumas lições daqui. Primeiro, Deus é capaz de desviar o rosto. Desviar o rosto aqui tem o sentido de não que Deus tenha abandonado o povo, ou que Deus tenha agora riscado aquele povo do seu rosto, da sua face, da sua vigilância, da sua atenção, do seu controle. Desviarei deles o meu rosto significa dizer que por algum tempo,
eu não vou mais falar com eles. Por algum tempo, eu não vou mais estar presente na vida deles, ou me fazer presente, para que eles possam ver e sentir que a minha presença está com eles. Desviarei deles o meu rosto, quer dizer, vocês querem silêncio, querem o meu silêncio, então eu vou lhes dar o meu silêncio. Assim vocês podem fazer o que vocês querem fazer. Desviarei deles o meu rosto, quer dizer, se eu não posso andar com vocês, então eu vou deixar que vocês andem um tempo sozinhos. E vamos ver para onde é que vocês vão. Desviarei deles o meu rosto. É algo muito triste que Deus fez, porque era o povo amado por Deus. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, não faça nada para que Deus faça isso com você também. Porque para muitas pessoas, Deus está falando, Deus está alertando, Deus está conclamando, Deus está clamando como um pai clama ao seu filho, para que não saia, para que não faça o mal, para que não o abandone, para que não ande por caminhos errados, para que não ande em más companhias, para que não procure prazeres em coisas que são momentâneas, para que não faça coisas que vão trazer sérias consequências para a sua vida, não apenas no momento, mas para o futuro também. Ah, marido, não largue a sua esposa, não deixe a sua esposa. Ah, esposa, não deixe o seu marido, não abandone o seu marido. Há encantos mil por aí. Diz o ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde. Não faça isso. Isso vai trazer muitas consequências, vai trazer dor e sofrimento para você, para a pessoa amada, vai fragmentar as famílias, vai destruir famílias, vai trazer uma série de situações que vão gerar muita dor, muito sofrimento, muito desencanto. E quando eu digo isso, não é porque a pessoa é exemplar, muitas vezes ela não tem se comportado adequadamente, mas é preciso que um queira realmente se entregar ao outro para que haja a possibilidade de uma caminhada conjunta. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, veja se você realmente está valorizando o olhar de Deus para você. Não o olhar desviado de Deus, mas aquele olhar atento, amoroso de Deus para você. Aquele olhar de um pai orgulhoso, um olhar de um pai que ama de maneira tremenda aquele filho, aquela filha, e possa dizer realmente: este é meu filho, esta é minha filha, em quem eu me comprazo. Tudo que Deus quer é que nós o amemos como Ele nos ama, porque assim como Ele preza, não tem necessidade disso, mas Deus preza estar conosco. Ele tem prazer nisso. Ele também quer que nós também sintamos esta ausência, essa falta de estar na presença dEle, de andar com Ele, de conversar com Ele, de ter este relacionamento tão íntimo, tão amoroso, tão familiar com Deus, porque nós somos família de Deus. Mas ao contrário, o que foi que fez o povo de Israel? Aprontou tanto, fez tanto, negou tanto a Deus, ofendeu tanto a Deus, magoou tanto a Deus, deixando para Deus claro: não queremos você. Então Deus disse: desviarei deles o meu rosto. Ora, quando Deus deixa de olhar ou de estar presente ou de se fazer presente, quando Deus deixa de, não que Ele tenha deixado de ser misericordioso, mas quando Ele deixa com que as pessoas fiquem fora do alcance da sua misericórdia, não que elas estejam, mas elas se colocam fora do alcance da misericórdia de Deus, e Deus então retém.
E o que acontece? E eles profanarão o lugar que tanto amo. Chama atenção essa expressão, porque na verdade eles já estavam fazendo isso. O capítulo 7 de Ezequiel está falando de muitos momentos, de várias ocasiões em que ele, o povo de Israel, fez isso. Olha o que diz o versículo 3: o fim agora está sobre você, e sobre você eu vou desencadear a minha ira, eu a julgarei de acordo com a sua conduta e a retribuirei por todas as suas práticas repugnantes. O que Deus está dizendo, o que Deus está dizendo aqui, não foi para isso que eu amei você, que eu amo, não é para isso que eu amo você, não foi para isso que eu me revelei a você, não foi para isso que eu fiz tantas maravilhas no meio de vocês, não foi para isso que eu livrei vocês das mãos de Faraó, não foi para isso que eu fui demonstrando e dando vitória para vocês contra tantos povos que eram maiores, mais fortes, mais numerosos e muito mais treinados e aparelhados para a guerra do que vocês. Estava lendo hoje sobre a vitória de Gideão. Meus queridos, o texto de Juízes capítulo 7 fala que o exército dos amalequitas, dos midianitas, a multidão de camelos que estavam ali, eles montavam em camelos, não se podia contar. Eu fiquei imaginando como aquele lugar estava apinhado de inimigos de Israel, pois contra aquela multidão inteira, Gideão, com 300 homens, seguindo a direção e orientação de Deus, promoveu um livramento que, na verdade, foi um livramento vindo das mãos de Deus. 300 contra milhares e milhares. Deus fez isso por amor ao seu povo. Mas esse povo depois virou as costas para ele, como virou em muitas ocasiões, preferindo voltar às suas práticas pecaminosas, adorando outros deuses, fazendo coisas e copiando práticas que Deus já tinha dito: olha, na terra onde vocês estão, na terra para onde eu estou levando, na terra a terra que eu darei a vocês, tem pessoas ali que fazem coisas abomináveis, como, por exemplo, sacrificar seus filhos aos ídolos. Vocês não vão copiar essas práticas, vocês não vão se relacionar com essas pessoas, vocês não vão conviver com essas pessoas, a ponto de querer ter um momento de, ou melhor, uma convivência de troca de culturas ou de comunhão de culturas com eles. Não. Por quê? Porque eles iriam se corromper. E foi exatamente o que aconteceu ao longo de toda a história. Mas, pastor, por que você está dizendo isso? Porque esse trecho, e eles profanarão o lugar que tanto amo. Chega a doer na alma. Eles profanarão o lugar que tanto amo. Eles estavam profanando o templo de Jerusalém, que para eles era tão caro. Eles estavam profanando a terra, que lhes era tão cara. E eu fico pensando hoje, quantos não estão profanando os seus corpos, que são templo do Espírito Santo de Deus? Quantos não estão profanando seus corpos com práticas, com hábitos e costumes que não são do agrado de Deus? Profanarão o lugar que tanto amo. Que lugar é esse? O seu coração, a sua mente, os seus sentimentos, o seu corpo, a sua vida, que é tão preciosa para Deus. Não faça isso. E se você porventura esteja fazendo alguma coisa nesse momento,
Se arrependa. Se você conhece algum irmão ou alguma irmã que esteja com dificuldades, que esteja fraquejando, que esteja fraco na fé, não o julgue, não o critique, não o maltrate por isso, não coloque um jugo ainda mais pesado sobre ele. Vá até ele, repreenda-o, mas repreenda-o com amor, anime, fortalece essa pessoa. Diga, eu vou caminhar com você em oração, vamos orar juntos, vamos ler a palavra juntos. O Senhor não te abandonou e você não deve jamais pensar em abandonar a Deus. Você não deve jamais se voltar a essas práticas. Deus tem algo muito, muito, muito melhor para você. E olha o que diz o final deste versículo ainda. Depois que eles profanarão, aqui foi a palavra de Deus dizendo, e eles profanarão o lugar que tanto amam. Este será invadido por ladrões que o profanarão. Observe como é que a coisa vai de mal a pior. Primeiro eles próprios profanam um lugar que Deus tanto ama, e era tão caro, era tão precioso para Deus. O lugar que tanto amo. O lugar não era melhor, não era maior, não era mais importante do que as pessoas que ali estavam, as pessoas que ele escolheu, as pessoas que ele amou, as pessoas que ele se revelou, as pessoas pelas quais ele tanto lutou, fez tantos milagres, tantos sinais, tantas maravilhas, tantas demonstrações de poder. O lugar só era bom, só era importante, o templo só ali estava, porque o povo dele ali estava, foi o povo que ele escolheu para isso, e eles não entendiam isso. Por outro lado, não cabe a ninguém dizer, então Deus me ama assim, de maneira tão grande, então eu acho que eu posso fazer todas, eu acho que eu posso aprontar todas, e Deus vai me tolerando, e Deus vai me suportando. Olha, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, a palavra de Deus já nos ensina isso, mas Deus também é justo. E Deus, pelo fato de amar, a essência dele é amor, ora, é óbvio, é claro e evidente que eles têm sentimentos. Por que ele iria ficar sendo rejeitado e maltratado sem fazer absolutamente nada? Deus é Deus, ele não é um boneco de pano, ele não é um boneco, uma estátua de gesso, não é um boneco de pau, não é nada que agora você brinca, cansa de brincar, joga para o canto e joga para o lado. Ele é Deus. Como se lida com tamanho poder, com um Deus tão grande que o universo não cabe, que você trata ele como se fosse um nada. Observa. Deus separa o povo para a sua glória. E esse povo depois se vira contra ele. Qual o motivo? Deus o maltratou, Deus o rejeitou, Deus fez mal a ele. As promessas que Deus fez, nenhuma daquelas promessas Deus cumpriu. Deus falhou em seu amor, Deus foi mentiroso, Deus foi infiel nas suas promessas, no seu amor ao povo, não. Pelo contrário, foi o povo que não deu atenção devida, não deu o valor devido a esse tão grande amor de Deus. Ora, você recebe este grande amor e você não dá valor a esse grande amor. Você não valoriza esse grande amor. É claro que isso entristece e muito o coração de Deus. Eu disse que ia de mal a pior, e veja o que diz o texto. E eles profanarão o lugar que tanto amo. Este lugar que Deus diz que tanto amo, será invadido por ladrões que o profanarão. Aí Deus realmente demonstra que desviou o olhar. Vocês estão profanando o lugar, vocês estão profanando o lugar que tanto amo. Vocês começaram a profanar, não há sinal de arrependimento,
não há sinal de mudança de mentalidade, não há sinal de que agora eu quero acertar o alvo, não quero pecar, eu não vou mais pecar. O que Deus faz? Bom, vocês começaram por profanar o lugar que tanto amo, pois agora eu vou permitir que venham ladrões e profanem juntamente com vocês, ou até mais do que vocês, o lugar que tanto amo. Olha que tristeza. E tudo desencadeado, porque não deram ouvidos à voz de Deus, que é uma voz de amor, de bondade, uma voz pacífica. Não deram ouvidos àquele que livrou tantas e tantas e tantas vezes a Israel. E eu fico pensando, e hoje, como é que nós fazemos? Hoje, como nós estamos fazendo? Estamos em tempo de pandemia e muitas coisas estão acontecendo por aí. Muitas coisas estão acontecendo na igreja. Pessoas estão sendo realmente provadas em sua fé. Pessoas estão sendo realmente levadas a reavaliarem a sua fé, reavaliarem a sua vida, reavaliarem a sua conduta. Como está a sua vida? Como está a sua fé? Como você tem lidado com esse tão grande amor de Deus? Ah, meu querido, a única resposta que é possível, melhor, mais de uma resposta é possível, mas creio que a única resposta aceitável é: ame este Deus que ainda não desviou o olhar da humanidade, ainda não desviou o olhar do povo que se chama pelo nome dele, que está em meio à humanidade. Ou seja, ele olha para este povo e espera que este povo faça diferença, represente diferença, seja um farol brilhando na escuridão de tantas vidas, de tantas pessoas em toda a humanidade. Pessoas que estão sendo sacrificadas, estão sendo mortas em outros lugares por perseguições ao Evangelho, por perseguições aos crentes, aos cristãos, por perseguição à igreja. Veja que muitas pessoas estão sendo provadas na sua fé. Essas pessoas, muitas delas, estão sofrendo, estão perdendo casas, estão perdendo propriedades, perderam igrejas, não tem mais aonde cultuar, porque muitas igrejas foram jogadas abaixo, mas não abandonam a sua fé, não abandonam o amor a Deus, esse mesmo Deus que as amou primeiro. Meu querido, minha querida, ame a esse Deus a partir de hoje, de uma forma como você talvez ainda não tenha amado, mas é o que Ele espera de você, é o que Ele quer de você, e é o que Ele possibilita a você. Em vez de profanar o seu corpo, o templo do Espírito Santo, e de que maneira você pode profanar apenas com práticas físicas? Não, você pode profanar com pensamentos, você pode profanar com ideologias, você pode profanar com uma série de ideias e conceitos que não encontram apoio, não encontram respaldo na palavra de Deus, e isso vai profanando, vai contaminando, vai envenenando o seu interior. Então, do seu interior, que deveria fluir rios de água viva, como disse Jesus, aqueles rios de água viva, límpida, cristalina, tão pura, acabam cedendo lugar a uma água pantanosa, ou talvez até lodo, porque o seu interior, aquelas fontes de água da vida que deveriam fluir em você, estão sendo tapadas, da mesma maneira como os poços de Abraão foram tapados no deserto.
Não deixe que isso aconteça. Não seja você a tapar essas fontes. E não deixe que nada nem ninguém tape essas fontes também na sua vida. Meu querido e minha querida, a palavra do Senhor para a sua vida nesse dia é: veja o quanto eu amo você. Perceba o quanto eu amo você. Se aproxime de mim e me ame com o mesmo amor que eu tenho por você. Pastor, isso é difícil. Como é que eu, pequenininho, frágil, mortal, fugaz, vou amar um ser que simplesmente não tem fim? Mas Deus vai olhar para o seu coração e vai ver que na sua finitude, nas suas limitações, mesmo na sua, digamos assim, limitação por causa do pecado, Ele vai ver que você está lutando todos os dias para manter esse amor em seu coração, preservando esse lugar que Ele tanto ama, que é o seu corpo, que é a sua vida, e não permitindo que nem você, fugindo das profanações, combatendo essas coisas e não permitindo que ladrões venham se assenhorear dos seus desejos, dos seus projetos de vida, dos seus pensamentos, mas, sobretudo, do seu relacionamento com Deus, para afastá-lo dele e levá-lo para cada vez mais longe. Lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, nós somos separados por Deus para glorificar o nome dele aqui na terra, para glorificar o nome dele neste tempo. Eu sei que há muitos sofrendo e muitos padecendo por conta do Covid-19, mas também temos que nos lembrar que em muitos lugares do mundo, e em todas as épocas, inúmeros cristãos sofreram e padeceram. Se não foi por esse tipo de enfermidade, foi por outro tipo de enfermidade, ou então foi por causa realmente da pandemia mor chamada pecado, que fez com que fossem perseguidos, presos, maltratados, decapitados, mortos, por amor a Jesus Cristo. Hoje nós estamos convivendo num tempo de um vírus, mas não seja o vírus da frieza, o vírus da revolta contra Deus, o vírus do afastamento de Deus, da desobediência a Deus, não seja o vírus responsável ou não tenha atribuição de responsabilidade por algo que, na verdade, já poderia estar acontecendo na sua vida há algum tempo. Ame a esse Deus. Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus de Israel, que não desistiu de você, não desiste de você e continua amando sua vida. Ame a esse Deus. Glorifique a esse Deus. Viva com esse Deus. Viva para esse Deus. E você verá quão é maravilhoso viver na presença de um Deus que nunca desvia o olhar de você. O povo de Israel experimentou isso e foi muito triste. Nós não precisamos experimentar isso de forma alguma. Amemos a esse Deus, caminhemos com esse Deus. As coisas velhas já ficaram no passado. Havendo cometido erros, peça perdão a Deus e diga: a partir de agora, eu quero caminhar contigo e vou caminhar contigo, Senhor, até o momento em que o Senhor me chamar à sua presença.
Deus assim o abençoe, Deus assim o fortaleça. Lembrando-se sempre disso, você é separado não de Deus. Não é isso que Deus quer. Nunca quis e nem vai querer. O que Deus quer é que você seja cada vez mais próximo dele. Não visite a sua casa. Ele quer que você habite. Habite na casa do Senhor por longos dias, desfrutando da sua presença, da sua amizade, do seu amor, da sua companhia, todos os dias da sua vida. Seja assim abençoado, meu irmão, minha irmã, amando a esse Deus e sendo amado por Deus, porque você só pode amá-lo, nós só podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Então, viva envolvido por esse amor, no centro desse amor, e deixe que seu coração seja inundado também pelo amor de Deus. Assim o Senhor te abençoe, te fortaleça e te guarde, e assim te abençoe e te faça feliz na sua presença, no seu convívio, na sua casa, em nome de Jesus. Amém.